Canal que eu gosto muito, do Zequinho. 4 mil inscritos, galera. Se inscrevam lá, tá? O Zequinho faz um trabalho muito legal. A gente vê bastante os conteúdos dele aqui. Então vejam lá. Além da qualidade do produto final, Jogos incríveis e suas piores versões. logicamente ela também visa o lucro que esse jogo vai gerar, então expande o jogo para mais de uma plataforma para assim conseguir alcançar um público ainda maior e, consequentemente, vender mais, produzindo versões do jogo para todos os consoles possíveis daquela geração e até mesmo fazendo um port para a geração anterior, assim como foi com God of War Ragnarok e Resident Evil 4 Remake, por exemplo, onde mesmo sendo versões um pouco mais capadas desses jogos, a versão de PS4 continua sendo o mesmo produto da versão de PS5. Porém, tem aqueles casos onde o jogo original é incrível, maravilhoso, uma obra-prima, mas quando é lançado o mesmo jogo para uma outra plataforma, fica uma tosqueira muito esquisita, cara. E muitas vezes sendo totalmente diferente do jogo original. E, sério, irmão, é cada atrocidade que às vezes nem dá pra dizer que é o mesmo jogo de tão tosco que ficou. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu citei rapidamente o Resident Evil 4 Remake, onde além dos consoles dessa geração, que são o PS5 e o Xbox Series, Tudo pra rodar no PCzinho chinfrim, né, mano? também recebeu uma versão pra PS4. Eu vi, cara, esse daí é o GTA V compactado com 3 GB, né? Ficou bizarro o bagulho. E além disso, também recebeu uma versão pro iPhone 15, cara, que apesar de, obviamente, não ser uma versão... Não, gente, olha... Desculpa, cara, não dá. Não dá, né? Isso aqui... Eu sei que os caras vão ficar putos comigo. Ai, mas às vezes é o único lugar que dá pro gamer jogar no iPhone? É? Porra, se o cara pode jogar no iPhone, ele pode jogar no console, né? Mas não dá, olha isso aqui, velho. Eu sei que é um erro meu, mas eu imagino essa quantidade de coisa. Eu imagino essa quantidade de coisa na tela da minha TV. Galera mobile me cancelando aí. Caralho, gente. Puta merda. Mas acho que dá pra diminuir, não dá? Se eu não me engano, dá pra diminuir, o que ameniza um pouco. Mas caralho, olha lá, tem um botão quase na nuca do Leon, velho. Que loucura, velho. tão boa quanto a versão de PS5, você vê que ali ainda é o mesmo jogo, então até dá pra dizer que ficou um bom porte pro celular, o que infelizmente não dá pra Dá pra diminuir, né? É isso. dizer a mesma coisa do Resident Evil 4 clássico. Ô, Modus, pra me chamar de velho tem que ter sub, hein? E tem que ter Prime. Pra me xingar, na verdade, nessa live tem que ser Prime. Não for sub, vai tomar, vou fechar o condomínio pra tu, hein? Ó, tô olhando o relógio, 10 minutinhos. Tudo bem. Tô velho? Tô. Mas e o Prime? Tô ligeiro, hein, truta? Ó, 10 minutinhos. Se eu olhar pro teu bagulho e não tiver, ó. O de 2005, que ficou uma versão completamente irreconhecível do jogo original. O R4 clássico lançou inicialmente como um exclusivo do GameCube, mas o sucesso foi tão grande que ganhou versões Tu é velho, mas tem o Prime aí, ó. É isso, pô. para infinitas plataformas e ainda ganha até hoje. E uma dessas versões foi um porte pro Ah, o celular. Heart aí, ó, com o Primezão. Aí, ó. Tá vendo aí? Ah, então, já que pediu, né? Só fiz a boa. Daqui iOS lá a pouco ele pede pra tirar, eu tiro aí. Mando pra ele. em 2009 e para o Android em 2013. Só que diferente do R4 Remake... Olha, coisa horrorosa, mano. Como é que alguém defende uma merda dessa? Pelo amor de Deus, gente. Caralho, tudo cagado, pô. Que isso. Versão de celular ainda consegue ser o jogo original, nessa versão do clássico ficou um porte extremamente tosco, irmão. Logo de cara você Caralho, vê que olha isso, definitivamente mano. não é o mesmo jogo que foi lançado lá no PS2. E não é só pela diferença gráfica que é gritante. Não, isso aqui é outro jogo, não mesmo. Isso aqui é outro jogo, que isso? Mas realmente, cara, parece que são jogos completamente diferentes. Os cenários são muito menores. O jogo não tem cutscenes, ele conta a história do jogo por uma apresentação de PowerPoint. A movimentação dos bichos é toda estranha. Basicamente era o jogo original, só que 1000 vezes piorado. Como se já não bastasse isso, também foi lançada uma versão pra Zibo, aquele console brasileiro. E a versão dele era exatamente... O visual ao menos, o de menos, né? Jogar em tela é que é terrível, pois é. Mas eu entendo, né? Que tem uma galera aí que tem que se acostumado com isso aí. Nossa senhora, cara. Eu pego meu celular aqui, ó. Puta merda, caceta. Você ficar assim, ó. Bagulho, que loucura. Se fosse aquele joguinho só de clicar assim. Mas aí é realmente porque eu realmente sou velho pra isso.
talvez. Exatamente a mesma Pra do mim não celular, dá, não. mas Pra mim, realmente, galerinha, dá não. que por algum motivo agora nessa versão os ganados eram azuis. Se pá, eles só queriam fazer alguma mudança só pra dizer que não era exatamente a mesma versão do celular, tá ligado? E devo confessar que eu tenho um certo carinho por essa versão de celular. Eu joguei essa versão quando eu não tinha PC e nem console pra jogar o jogo original, mas eu tinha um Pocket todo zoado que só de desbloquear o celular É porque os caras têm que fazer o game de uma maneira que tenha tempo de você mirar. Porque, porra, você imagina essa porra. ele já travava inteiro, mas que por incrível Cara, eu fiquei agora curioso pra baixar o Death Stranding no meu iPhone. Em Death Stranding pra iPhone, velho. Loucura. que pareça, ele rodava o jogo direitinho. E cheguei até a zerar o jogo nessa versão algumas vezes. Gente, um aviso. Esse não é exatamente com tudo igual a Resident Evil 4, versão de PS2, de Xbox, de PC. Não é Caramba, o mesmo moleque? O que a adolescência não faz com esses garotos, né, cara? Engrossa a voz. O que a puberdade não faz na vida de um homem, hã? exatamente tipo com todas as fases. Você movimenta o leão aqui, ó. E ele só tá lento por causa do gravador, mas no jogo em si ele não é lento. Ó. E que mesmo com essa memória boa que eu tenho dele, na época eu já achava ele bem tosco. Você pode até argumentar, e com razão, que os celulares daquela época não eram tão potentes como os de hoje em dia. E realmente não eram, mas, pô, cara, se eles viram que não daria pra fazer uma versão minimamente decente pro celular, por que ainda se eles fizeram, tá ligado? O R4 de 2005 é um clássico que eu sou perdidamente apaixonado e que tem muitos fãs até hoje. Mas essa versão de celular é tão tosca que chega a ser irreconhecível, irmão. Não parecendo nem um pouco com o jogo original. Agora vamos para um caso de uma versão onde ainda dá pra dizer que é o jogo original, mas que ela é tão mal feita que se torna impossível Jogaço, tá? de qualquer um jogar. Em 2014 era lançado Middle-earth Shadow of Mordor, um jogo que é aclamadíssimo pela maioria que jogou, com a gameplay que, por ser inspirado nos Batman Arkham, é muito boa, e o Fazer série jogando no celular aí é foda, mano. Dá não. sistema Nemesis, que foi muito inovador pra época e que, pra falar a verdade, ele é inovador até hoje. Realmente é um sistema muitíssimo bem feito e diferenciado, mas como ele foi lançado em 2014, ainda no início da 8ª geração de consoles, a Warner também lançou uma versão pra PS3 e 360 para alcançar um público ainda maior. E meus amigos, a versão de PS3 desse jogo é um negócio altamente tenebroso. A performance do jogo é horripilante nessa versão, com o jogo constantemente caindo para baixo dos 15 FPS e muitas vezes até travando completamente por um momento. Fora os gráficos que ficaram horrorosos, irmão. Que coisa horrorosa! É óbvio que quando eles fazem um port de um jogo novo para um console da geração anterior, eles precisam diminuir os gráficos para poder fazer o jogo rodar direitinho, mas aqui eles caparam ao máximo os gráficos e ainda assim o jogo tem uma performance tenebrosa no PS3, coisa que não aconteceu com outros jogos que tiveram um port bem feito, como por exemplo o Assassin's Creed Black Flag, que consegue ter gráficos lindos tanto na versão de PS4 como na versão de PS3, e ainda mantendo uma boa performance no console mais antigo, enquanto no Shadow of Mordor o jogo fica quase impossível de jogar de tão ruim que é essa versão do PS3. O bagulho ficou tão sério, cara, que a Warner cancelou as versões de PS3 de alguns jogos que ela iria lançar, como aconteceu com Cara, é foda, porque, por exemplo, eu joguei o jogo do Capitão América de Play 3, e aí só raiz, hein? Nossa, o jogo às vezes cai pra 15, 10 FPS, mano. É triste. E joguei amarradão. Então, enfim, isso não me impossibilitaria de jogar, mas é feio, mano. Mad Max e o Mortal Kombat X, eles viram que simplesmente não dava pra rodar esses jogos no hardware da geração Isso tem a mecânica Nemesis. passada, e deveriam ter pensado da mesma forma com o Shadow of Mordor, que é um jogaço, mas essa sua versão de PS3 é simplesmente injogável. Em 2009 era lançado o filme Bom jogo também, o Origins. X-Men Origins Wolverine, que apesar dele ser meio tosco, o jogo que foi lançado junto com o filme é
incrível. Um hack and slash muito divertido com a Platininha tem um farmzinho chato, mas é um jogo muito bom. gameplay altamente brutal. É sangue pra todo lado, com o Wolverine despedaçando todo mundo que ele vê pela frente, com finalizações extremamente viscerais, onde mostra o bicho sendo rasgado pelas garras do Logan. E quando o próprio Wolverine se machuca, dá pra ver o corpo dele se regenerando, fora os gráficos que eram absurdos pra sua época. Em resumo, era um jogaço, cara. Com a gameplay fluida, gráficos excelentes, um jogo melhor que o próprio filme, era o pacote completo. Porém, junto com esse jogo maravilhoso do PS3, também foi lançada uma versão dele pro PS2, e é simplesmente essa tosqueira aqui. Get him! Kick his ass! Oh my God! Nossa, mas é outro jogo, cara. Não é a versão dele, né? Essa aqui é outro jogo, pelo amor de Deus. Dá não. É outro jogo. Eu nem sabia que tinha pra PS2. Irmão, isso aqui definitivamente não é X-Men Origins Wolverine. A gameplay, que no original é fluida e bem gostosinha, aqui no PS2 é toda dura, horrorosa, péssima, cara. A brutalidade da versão original esquece completamente, cara. Agora, quando o Logan mata os inimigos, só jorra um espirro de tinta vermelha deles. E o XP, que no original era Nossa, não dá nem pra comparar, gente. Aquele jogo ali é outro jogo. Que isso? só um número discreto na tela, agora são essas bolinhas brilhantes bem broxas que dropam dos inimigos. E eu não vou nem comparar os gráficos de um pro outro, até porque seria bem injusto, mas comparando a versão de PS2 dele com outros jogos de PS2 lançados até antes dele, você vê que ele perde muito, mas muito feio para jogos ainda mais antigos, como God of War 1, por exemplo, que é um jogo de 2005. Diferente dos jogos anteriores, que são versões extremamente capadas do jogo original, a versão de Skin de Hector Bonilha. É verdade. PS2 do Wolverine realmente parece É outro verdade. jogo, com ele até tendo fases diferentes do jogo de PS3, então tá mais pra uma versão alternativa do que um port. E essa versão de PS2 infelizmente ficou uma carniça completa, irmão. I'd know that stink anywhere. Creed. Creed. Ainda falando de jogos da Marvel, temos o que considero fácil um dos melhores jogos do Homem-Aranha lançados até hoje, mas que infelizmente teve uma versão horrorosa lançada para um console da geração anterior, o Spider-Man Web of Shadows. Irmão, esse jogo é simplesmente Esse é o que não tem platina, né? Eu fiz a do... Caralho, qual que foi a que eu fiz? Bom, eu fiz a do... Eu tô jogando agora, tô fazendo a do Shattered Dimensions. E eu fiz a do outro Spider-Man. Qual que foi, rapaziada? Que a gente fez ao vivo aí? Caralho, agora eu esqueci. Tem que olhar agora aqui no aplicativo do Play. Aqui, ó. Pá. Aqui eu tô jogando Shattered. O Edge of Time. Isso. Platinamos o Edge of Time. Agora estamos jogando Shattered Dimensions. Esse aqui não tem platina, o Web of Shadows, cara, infelizmente. insano. O web swing desse jogo é muito bem feito. Sair por aí soltando teia nos prédios nesse jogo é muito prazeroso. A história dele é muito, mas muito sombria, cara. Você começa o jogo enfrentando robôs e alguns capangas aqui e ali, mas chega uma parte do jogo que tá acontecendo literalmente um apocalipse, irmão, com uma vibe bem assustadora. E ainda tem um sistema que você pode trocar o traje original pro traje preto na hora que você quiser. E se você usar um mais do que o outro, o final vai ser diferente. Eu não posso esquecer do ponto que mais brilha nesse jogo: o combate. Diferente dos jogos da Insomniac, que são jogos excelentes, mas o combate deles é bem copiado dos jogos do Batman, o combate do Web of Shadows é muito diferente. É um combate mais frenético, mais brutal, com o Peter quase virando uma Beyblade enquanto enfrenta os bichos, com você podendo lutar contra os inimigos no chão e levar a briga até o céu e até mesmo para as paredes, irmão. Tudo isso na versão de PS3, porque a versão de PS2 desse jogo não tem nada a ver com o jogo original, cara. O mundo aberto da versão original agora foi substituído por seções de plataforma 2D. Isso mesmo, cara. Plataforma 2D. Cutscenes... Ah, não acho tão ruim não, mas Esquece, vamos lá. irmão. Aqui os diálogos são por texto mesmo, de uma forma bem preguiçosa, cara. O combate que brilhava na versão original, agora é um combate tosco, bem... Não é igual, né? Óbvio, essa é a comparação, né? Mas
Acho tão ruim. meia boca. Esse é um daqueles casos bem claros de que você fica se perguntando quem aprovou essa bomba desse jogo, porque não é como se o jogo fosse ruim só se comparado à versão Fala, Criano. original. O jogo é ruim por si só, irmão. Eu fico imaginando o cara na época que não tinha um PS3, vendo que o Web of Shadows teria uma versão de PS2, foi todo animado comprar e se deparou com essa bomba aqui. E pô, irmão, nem pra eles fazerem um jogo nos moldes do Spider-Man 2 de PS2 e só moldar pra ele ficar parecido com o Web of Shadows do PS3, decidiram só lançar essa porcaria desse porte do PS2 que ficou um lixo completo, cara. Meu Deus do céu. Você não vale nada. Mas eu gosto de você. E falando em Spider-Man 2, eu vou fechar com um caso que, cara, foi um dos portes mais horríveis já criados pelo homem. É a tosqueira da tosqueira, irmão. O Spider-Man 2 de PS2 é um dos jogos mais inovadores de sua geração. O primeiro jogo de mundo aberto do herói e com um web swing revolucionário, que tem uma física bem realista, com as teias agora não grudando no céu, e sim nos prédios, nas árvores, nos postes e em qualquer coisa que tiver próximo. O jogo tem um sistema de momento muito realista, com você podendo acumular força do balançar das teias para ganhar mais velocidade, e tudo isso sendo uma grande novidade na época que ele saiu, lá em 2004. Foi um jogo extremamente importante para os jogos do Homem-Aranha como um todo. Ouso dizer que sem ele, não teríamos esses jogos recentes da Insomniac. É com certeza um marco absurdo para os jogos do herói, e ele também receberia uma versão para o PC, e como você já deve imaginar, essa versão não ficou tão boa. Quando você ouve que um jogo terá uma versão de PC, você imagina que será uma versão melhorada daquele jogo, com desempenho melhor e tudo mais, mas com Spider-Man 2, a versão de PC Ah, mas é que pra época, né? Peraí. do jogo ficou uma das piores atrocidades já criadas pela humanidade, irmão. O jogo foi de mundo aberto Esse eu não conhecia, não. para um jogo linear bem genérico. E sabe o web swing da versão de PS2 que foi muito inovador? Pois é, cara, no PC ficou completamente tosco, irmão. Você só consegue balançar nas teias em Nossa, essa mira aí, velho. pontos fixa. específicos que flutuam no ar. Olha que ideia de merda. E ainda o movimento dele enquanto balança nas teias é todo duro, irmão. O combate também ficou um lixo, cara. É impressionante como essa versão de PC, que era pra ser melhor, justamente pelo PC ter uma capacidade maior, ele consegue piorar absolutamente tudo que a versão de PS2 fez, sendo um clássico exemplo de jogo incrível com a versão alternativa bem tosca. Esse é o Rino. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo Que de hoje. Eu doideira. espero demais que vocês tenham Que loucura, né, cara? Muito bom o vídeo aí do nosso mano Zequinho. É, cara, eu realmente, a galera aí, né, a gente zoou aí do mobile, mas pra mim não dá, tá? Eu tiro o chapéu pra vocês que curtem, que gostam, pra mim é simplesmente intancável, mano, não dá. Ficar com os dedinhos assim na telinha, nossa senhora. Mas, né, tem uma galera aí que já tá acostumada. Agora tinha uns aqui que eu não sabia, cara. Impressionante mesmo. Eu particularmente, é o seguinte, cara, não tenho problema em jogar com baixa resolução, a 30 FPS, não. O jogo seja bom, mano. Ixi, Bloodborne, por exemplo, a gente joga 30. Se fosse a 15, jogaríamos do mesmo jeito. É isso.